É um prazer estar entrando na sua casa, é um prazer fazer parte da sua família agora, nesse momento, onde você, junto com a sua casa, provavelmente, né, está aí pronto para esse culto, depois de ter louvado, adorado o Senhor Jesus. Compartilhe agora, porque nós temos uma palavra do céu para a tua vida, e eu tenho convicção, só isso, só a convicção de que Deus vai falar com pessoas hoje na nossa noite e nesta live, e eu tenho certeza que Deus está realizando. Amém? Que Deus possa abençoar você. É um prazer estar aqui. Nós estamos hoje na ceia do fortalecimento. Vale lembrar que a Santa Ceia nós realizamos semana passada. E hoje, um ato profético, nós estaremos realizando a ceia do fortalecimento. Todas as igrejas do Evangelho Quadrangular vão estar fazendo, algumas já fizeram por conta do culto pela manhã, mas todas as igrejas do Evangelho Quadrangular do estado de São Paulo, né, seguindo essa visão profética do nosso pastor, nosso presidente estadual, então nós estamos realizando a ceia do fortalecimento, baseado no livro de 1 Reis. E é esse texto que nós vamos ministrar para a sua vida na noite de hoje. Abra comigo 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Já digo para você, você que gosta de anotar, você que gosta de marcar a palavra, você que gosta de escrever, faça isso agora. Pegue já uma caneta aí, faça as anotações necessárias, e com certeza você vai ser edificado com a palavra de Deus na noite de hoje. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Amém? Vou dar esse tempinho para você. E nós estamos aqui. Olha só o Timóteo. Depois você cortou o cabelinho. Tá lindo esse menino, viu? Nossa, olha Jesus, amado. Deus abençoe, viu, Timóteo? Somos uma igreja alegre, irmão. Que não tem peso nenhum. Servir o Senhor Jesus é uma alegria, um prazer. E eu quero agradecer também já a equipe técnica que estão aí desde cedo. Estão desde cedo aqui, né? Estão aí trabalhando para nós encontrarmos a melhor transmissão, para nós fazermos o melhor para Deus e também para você, tá? Então, quero agradecer a todos que se dispuseram. Nós estivemos hoje pela manhã, às 9 da manhã até às 11 da manhã, fazendo a entrega do kit, que é o que está aqui, né? Esse pãozinho, né? Esse pãozinho aqui, né? Entregamos hoje pela manhã. E também esse copo com água, os irmãos pegaram, também levaram em suas casas. E no momento da consagração, nós vamos orar e agradecer a Deus e consagrar a Deus, tá? Então nós ficamos aqui e eles chegaram aqui pouco até antes da gente, né? E estão até agora servindo ao Senhor Jesus. Não a igreja, não a instituição, não o pastor, não ao homem, mas servindo a Deus, que com certeza a honra é certa. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 1. O tema da mensagem é: levanta-te, você precisa continuar. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você precisa continuar. Diga isso para essa pessoa, olhe para ela e fala isso com toda a convicção. Você precisa continuar. Vamos ler o texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, olha só, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, versículo 3, Elias teve medo e fugiu, para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, versículo 4, e entrou no deserto, caminhando
um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8, então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém? Queridos, se olharmos para o histórico de Elias, se olharmos para a sua história, se olharmos, vamos dizer assim, para o seu currículo profético, né? Eles seriam daquelas pessoas que nós diríamos: esse é o cara. Se nós olharmos para Elias, certamente teríamos como referência, o teríamos como um exemplo, porque Elias orou para o azeite da viúva, e diz a palavra que o azeite não parou enquanto havia botijas. Você sabia disso? Você sabe esse texto? Foi cuidado, alimentado por corvos. É isso mesmo. No Monte Carmelo, Elias venceu os 450 profetas de Baal, e também havia no meio dos profetas de Baal os profetas de Acera. Veja só, em 1 Reis capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, versículo 18 e versículo 19, olha que diz aqui o texto, ó. Não tenho perturbado Israel, porque Acabe já chegou intimando Elias. E Acabe chega para Elias e fala: é você mesmo o perturbador de Israel? Olha só, e olha que Elias fala para Acabe: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Veja que Elias, no capítulo 18, ele intima os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, que eram os que comiam com Jezabel, eram os que frequentavam a casa de Jezabel. Elias é esse que ora e o fogo, né, cai sobre eles e consome. Foi o mesmo que profetizou que não choveria em Israel, e o mesmo que profetizou a chuva, né? Porém, até esses heróis valorosos se cansam. Até eles se cansam. Até esses profetas se cansam. Olha que diz o texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe. E a pergunta que nós fizemos, e que Deus me fez olhar para esse texto e dizer o que fez Elias, esse homem influenciador, esse homem destemido, profeta, o cara, Elias era o cara. O que fez ele fugir? Qual foi, ou o que causou a esse momento de Elias? 3 razões fizeram com que Elias fugisse naquele momento.
É interessante olhar. Primeira delas, a má notícia. Uma má notícia chegou. O mensageiro chega lá até Elias e fala o seguinte: olha que a rainha Jezabel disse. Ela manda dizer para você que amanhã ela vai fazer com a sua vida o que você fez com um deles. E se ela não fizer, que o Deus dela entre com grande rigor e castigue. Essa é a primeira má notícia. E muitas vezes na nossa vida chega quantas notícias ruins. Já nos dá o primeiro impacto, não é verdade? A segunda razão pela qual Elias foge é porque houve uma ameaça. Houve uma ameaça. E qual era a ameaça? Ele ia morrer. Elias morreria. Meu irmão, quantas vezes existem situações na nossa vida que nós pensamos que vamos morrer? Não é verdade? Quantas vezes existem notícias que vêm como um impacto e causam como se fosse um sentimento de morte? A terceira razão pela qual Elias fugiu, e é a principal delas, é que Elias teve medo. A ausência de coragem. O Elias que profetiza no Monte Carmelo, o Elias que ora para o azeite da viúva, e o azeite da viúva não para enquanto havia vasilhas. O Elias que é alimentado por corvos, teve medo. Quantas vezes, principalmente nos dias de hoje, quantas circunstâncias que nos causam medo, quantas situações que nos apavoram. Quantas vezes você não se encontrou assim? Você não se encontrou assim? E quando eu olho para essas razões, me faz entender que foi como se Elias esquecesse de tudo que já havia enfrentado, e tudo que já havia passado, e tudo o que Deus já havia feito, usado através da vida dele. Então perceba que a má notícia, a ameaça e o medo geraram em Elias o desejo de fugir. Provavelmente você já teve sentimentos assim, já teve o desejo de fugir. Fugir do trabalho, dessas circunstâncias, fugir do casamento, fugir de relacionamentos, fugir da amizade, fugir da família. Quantas vezes você foi desafiado por uma notícia, por ameaça de morte, ou sentimento de morte, ou até mesmo a ausência da coragem? Veja só, eu estou falando do profeta Elias. Note que Elias estava com o seu discípulo também nesse texto. Elias não andava sozinho. E muitas vezes nós queremos andar sozinho. Muitas vezes nós achamos que podemos vencer circunstâncias sozinhos. Você, marido que está aí, olhe para a tua esposa. É essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Você, mulher que está aí, olhe para o teu esposo. Foi esse homem que Deus colocou do teu lado. Você pode ter certeza que Deus sempre levanta alguém para caminhar com você. Deus sempre coloca uma pessoa para andar junto com você. Você que está ouvindo essa mensagem, acredite, tenha fé, que Deus coloca sempre pessoas para andar com você. Deus sabe que você, acompanhado, pode chegar mais longe. Alguém pode dizer, mas sozinho eu vou mais rápido. Mas muito mais do que a velocidade é a direção, é o alvo que nós precisamos alcançar. Elias tinha tudo, o Deus certo, que foi o Deus que ele invoca lá no Monte Carmelo, tinha a razão certa, o motivo certo, e quando ele se viu ameaçado, a sua vida correndo perigo, ele correu, ele fugiu, pegou o seu discípulo e foi embora, foi com ele. Acontece que um outro texto me chama muito a atenção. No versículo 3 do texto de 1 Reis 19, diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Veja, porém ele deixa seu discípulo e vai justamente para o deserto, onde Elias se aprofunda num dos maiores conflitos emocionais que nós encontramos
dentro da palavra de Deus, de um homem de Deus, de um profeta escolhido por Deus. O que dirá de mim, o que dirá de você? Deus sabe as nossas limitações, Deus sabe até onde suportamos. Pode ter certeza que Deus não vai entregar a você aquilo que você não pode suportar. Acredite que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Elias então se isola, Elias então se distancia. Parece o momento que nós estamos vivendo, né? Isolamento, distanciamento. Veja que interessante. Elias deixa o seu servo, como se diz: até aqui você vem comigo. O negócio é eu, sou eu, o problema sou eu, não estou bem. Me deixa, que eu não vou caminhar mais com você, eu não quero que você venha comigo. Então, Elias se isola numa das maiores demonstrações de esgotamento emocional. Especialistas da área da psicologia, principalmente psicologia cristã, afirmam que Elias chegou a um esgotamento profundo, por isso ele se isolou, e por isso chegou no topo da depressão, ao ponto de pedir a sua morte. Você vai ver que lá no versículo 4, e entrou no deserto, caminhando um dia. Aonde Elias foi? Justamente no deserto, na escola. Meu irmão, esse deserto é escola. É lá que você aprende. É no deserto que nós aprendemos a confiar em Deus. É no deserto que as experiências com Deus são evidentes. Foi assim com o povo que caminhou no deserto com Moisés. Foi assim depois com Josué. Foi assim que o povo aprendeu a respeito do cuidado de Deus. Existem pessoas que podem dizer que estão no deserto. Existem pessoas que podem questionar: Senhor, e esse deserto não vai passar não? Eu quero dizer para você, meu irmão, é melhor aprender no deserto do que achar que já sabe tudo, do que achar que você já conhece o caminho. Não, o deserto muitas vezes te leva a um caminho que pode parecer para você um caminho difícil, tortuoso, complicado, escasso de alguns sentimentos, mas deserto faz a gente crescer. Elias foi no deserto com a intenção de morrer, com a intenção de orar, e provavelmente foi essa a razão maior pela qual ele não quis com que o seu discípulo andasse do lado dele. Aquele que provavelmente o enxergasse como o mentor, como o profeta, como o discipulador, como o influenciador. Elias pensou: eu não posso deixar com que o meu discípulo me veja numa situação como essa. Quantas vezes nós somos acometidos por situações iguais à que Elias viveu? Quantas vezes nós não temos sentimentos parecidos? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em abandonar tudo, largar casamento, largar a família e ir embora? Porque chegou num nível de esgotamento. Ah, pastor, mas é tão difícil. Deus sabe que é difícil. Foi assim com Elias. A questão maior é que Elias chega num processo de confronto entre a sua alma e o seu espírito e também a sua carne. Elias então deita debaixo em outras versões vai dizer um sicômoro. Elias de uma árvore muito frondosa. Elias deita debaixo dela, e então ele faz uma oração. Veja só, Elias poderia estar num ápice do seu emocional abalado, depressivo, angustiado, porque ele havia sido ameaçado, mas Elias não tira a sua vida. Ele olha para Deus, e eu imagino esse olhar. Ele olhou para cima, e ele diz então uma oração que provavelmente é a oração que Deus não ouve. Ele olhou para Elias, para Deus, e disse: Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sou melhor que os meus pais. Eu não sou melhor com que aqueles que vieram antes de mim. Esse esgotamento gerou em Elias um outro problema. Quando ele fala: não sou melhor que os meus pais, Elias então se vê num complexo, num vitimismo profundo.
apesar de tudo que já havia enfrentado, o esgotamento o fez. Duas coisas que foram, desencadeou justamente por causa desse esgotamento. A primeira delas, ele desvalorizou tudo o que Deus havia feito através dele. Deus tem te usado, Deus quer te usar, Deus quer fazer muito mais através de você e em você. Mas quando nós chegamos num nível de esgotamento e tempos como nós estamos vivendo, em crises como esta que nós estamos passando, o esgotamento muitas vezes é evidente. Esgotamento familiar, esgotamento emocional, esgotamento causado pelo desemprego, né? Esgotamento por não saber o que será do amanhã. Pessoas que a ansiedade atropelando os processos. Veja bem. E quando Elias se viu nessa situação, ele desvaloriza tudo o que Deus havia feito através da vida dele e nele. Porque quando nós estamos muitas vezes esgotados emocionalmente, atrapalha o espiritual. Veja só. Elias então fala para Deus uma oração, e essa é a oração que Deus não ouve. Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais, ou que os meus antepassados. E o segundo problema que foi causado pelo esgotamento foi justamente esse: não reconhecer o seu potencial em Deus. Todos nós somos muito valorosos em Deus. Eu e você somos homens e mulheres dotados de toda a capacidade. Por isso, quando nós tivemos essa direção do nosso superintendente, do nosso presidente, e ele nos trouxe uma palavra a respeito disso, baseado no que nós estamos vivendo, e realmente esse tempo faz com que a gente esqueça quem a gente é, esqueça o Deus. Muitas vezes a gente esquece até mesmo o Deus que a gente serve. Tira o sono. Quantas pessoas estão não têm dormido? Por quê? Questões não resolvidas, pensando demasiadamente no amanhã. O que será do amanhã? Tem pessoas que mesmo não perderam o emprego. Não perderam o emprego, estão trabalhando, alguns com horário reduzido, carga horário reduzido, salário reduzido, mas estão fechados as suas mãos porque têm medo de ofertar. Veja só, irmãos, o maior exemplo de crise que evidenciou uma oferta foi quando Deus pediu para que Abraão desse a ele o seu único filho. E Abraão então sobe ao monte e vai ofertar a Deus o filho que ele havia dado. Em tempos de crise, meu irmão, você tem que confiar em Deus. Você tem que crer que Deus vai prover na sua vida. Ei, acredite nisso. Deus está trabalhando em meu favor e no teu favor. Você só precisa acreditar. E quando Elias ele ora dessa forma, não reconhecendo o seu potencial em Deus. Puxa vida, Elias era o cara que desafiou os profetas, que foi alimentado por corvos. Agora uma mulher como Jezabel, cruel, já havia matado os outros profetas do Senhor. Só restara então Elias. Então Elias foge totalmente amedrontado, acuado. E quando ele chega, deixa o seu discípulo e ele vai. Então ele começa a pedir a morte. Elias então se deita num ato de como se entregasse os pontos. Acabou. Elias deita debaixo de uma árvore e ali ele, como se diz, agora já foi, agora já era, não vou conseguir, não vou mais, eu vou deitar para ver se Deus ouve a oração que eu fiz, que é a oração que tire a minha vida. Então algo acontece, o anjo aparece até Elias e dá a Elias a oportunidade de continuar. Por isso, ele precisa se levantar e ir para uma jornada. Meu irmão, eu e você, queridos, nós estamos numa jornada. Até chegar na eternidade, a nossa vida aqui na terra é uma jornada. E eu pergunto para você, com quem você quer andar? Com quem você quer caminhar? Nessa jornada até a eternidade,
Quem você está colocando do seu lado? Elias, que estava andando com o seu discípulo, que possivelmente numa situação como essa, poderia ser alguém que o ajudasse, o animasse, o incentivasse, mas Elias preferiu caminhar sozinho, porque a crise era de Elias. Elias entendeu. Quem você quer caminhar? Com quem você quer caminhar nessa sua jornada? O anjo, quando Elias ora para que Deus tire a sua vida, acontece totalmente o contrário. Elias, então, ele é chamado a sua atenção, o anjo aparece para ele e fala: Elias, Elias, levanta-te e coma. Elias então olha ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Que é isso aqui que nós estamos fazendo hoje, profeticamente. Nós estamos, e cada irmão da igreja pegou, simbolizando a água que representa aqui o Espírito Santo, que foi a água que Elias bebeu daquele jarro, e o pão que representa o próprio Cristo, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer de mim não mais terá fome. Cada um dos nossos irmãos e os que estão aqui pegaram um pão como esse, e estão com uma água, um copinho de água como esse, personalizado, bonito. Olha só, é claro que Deus não se manifesta na água, é claro que Deus não se manifesta no pão, mas nós precisamos entender que foi a forma e a maneira com que Deus se revelasse para Elias. Foi a maneira com que Elias pudesse entender que Deus estava com ele. Porque o que Deus fez naquele momento para Elias foi falar com Elias, foi se relacionar. Porque naquele momento o que Elias mais precisava era de relacionamento com Deus. Então Deus aparece para Elias e percebe que Elias estava com fome. E percebe que, lembra, Elias estava no deserto. E percebe que Elias estava sedento, com sede. A água e o pão era necessário naquele momento. Foi isso o que Deus viu. O que Elias precisava era se alimentar, e o que Elias precisava era matar a sua sede. Simbolicamente trazendo para os dias de hoje o que cada irmão vai fazer, como foi o que Elias fez, representando o quê? A força do Espírito Santo. Na nossa jornada, você precisa da força do Espírito Santo para caminhar. Sem a força do Espírito Santo, sem Ele te levantando, sem Ele te auxiliando, sem Ele produzindo em você os frutos dele, nós não vamos alcançar objetivo algum. E nós precisamos do nosso Senhor Jesus. Nesse tempo de crise, nesses tempos de adversidade, eu quero convidar você a se achegar no pão que mata a fome e a beber da água que mata a sede, a água do Espírito Santo. Então o anjo lhe oferece dois elementos: pão e água. Elias, ele é totalmente surpreendido por uma oração que não foi respondida, por uma oração que ele pediu, que Deus tirasse a sua vida. E o que Deus estava dando para Elias era uma oportunidade de continuar, era uma oportunidade de prosseguir. Elias, o anjo mais uma vez, e fala para Elias, por duas vezes, Elias olha ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Quando Elias deita de novo pela segunda vez, o anjo então aparece, não duas vezes, mas pela terceira vez, repreendendo Elias, e falou: o que você está fazendo? Por que você deitou? Coma e beba, porque a sua caminhada, a sua jornada é muito longa. Você tem que fazer o que você foi proposto, o teu chamado. Levanta. Você precisa reagir, você precisa continuar. E essa é a palavra que Deus está trazendo para mim nos dias de hoje e para você.
que come, que bebe do Espírito Santo, que come da palavra de Deus, que se enche da graça do Senhor. Para que ficar lamentando? Para que ficar encostado esperando a morte, orando uma oração ou fazendo uma oração que Deus não vai ouvir? Porque não é o projeto de Deus. Enquanto você não cumprir aquilo para que você foi chamado, você tem uma jornada para continuar, você tem um caminho para fazer. Levanta, continua, prossiga na direção que Deus vai te dar. Não pare. Acredite que tudo está no controle de Deus. Pode fugir do teu controle, mas do controle de Deus não foge. As circunstâncias. Você pode ir no deserto, você pode ir no cume do monte, você pode ir no vale, aonde for, você pode andar em pastos verdejantes. Deus é o Deus que continua trabalhando em nosso favor. Não pare, não desista. Acredita naquilo que Deus está propondo para você. Não desista da sua família, não desista do teu casamento, não desista da tua vida emocional e sentimental. Não desista do teu ministério. Não abra mão daquilo que Deus confiou a você. Elias quis fazer isso. O Elias dos profetas de Baal, da viúva de Serepta, o Elias está querendo nos ensinar totalmente tudo contrário com o que ele nos mostra do versículo do capítulo 18 para trás. No capítulo 19, esse Elias é irreconhecível, que muitas vezes acontece na minha e na tua vida. Existem fases que nós passamos, existem momentos que nós enfrentamos que tudo parece que é diferente. No início do ano, quando imaginaríamos que estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje? E alguém que começou totalmente motivado, cheio de planos, pode chegar agora no mês de maio, quase no mês de junho, pode dizer assim: meus planos foram embora, acabou. E agora, o que foi? E esse ano já era. Onde já se viu? Minha empresa vai falir. Os meus negócios, os meus sonhos, os meus projetos, tudo foi por água abaixo. Tem muita gente que está pensando assim. Tem muita gente que pode estar doente, tem muita gente que pode estar sofrendo com esses sentimentos, mas Deus está falando: levanta, você precisa continuar, você precisa prosseguir, porque a jornada é muito longa. Acredite, meu irmão, a jornada é muito longa, só que você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa ter Jesus, e você precisa do Espírito Santo para te fortalecer. Você pode não estar entendendo nada, você pode estar vivendo coisas inimagináveis, coisas que você nunca pensou, e elas estão totalmente fora do ritmo e do controle do projeto que você tinha. Você provavelmente em janeiro projetou no mês de abril que passou conquistar o carro novo, e de repente você ficou desempregado. Pode parecer totalmente fora da realidade, pode parecer que as coisas fugiram do alvo, do destino, mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus: a jornada vai ser longa, mas Deus é contigo e Ele quer voltar a andar do seu lado. O Elias que tinha deixado o discípulo, lembra? O discípulo que ele deixou para entrar no meio do deserto, agora dentro do deserto tem a companhia do anjo do Senhor. Veja só, o Elias que foi alimentado por corvos, agora está sendo alimentado pelo anjo do Senhor. O Elias que enfrentou os profetas de Baal, fugiu agora de Jezabel, uma mulher terrível, esposa do rei Acabe, que causou medo, assassina, homicida. Elias diminuiu o seu potencial, diminuiu o poder de Deus na sua vida, porque muitas vezes o medo causa isso. A gente aumenta demais problemas que podemos resolver, às vezes com uma simples conversa, com uma simples atitude, com uma simples ação. Eu quero que você, que pegou o seu pão, que pegou a sua água,
Hoje, quando você participar desse ato profético, você vai comer um pedacinho do pão, você vai tomar um pouquinho da água, você vai guardar, enfim, você vai... os irmãos daqui da igreja, cada um pegou um. Nós não entregamos um copo para cada família, nós entregamos um por pessoa. E um pãozinho para cada pessoa. Agora é momento de você pegar na tua mão e nós vamos fazer um ato profético. A comida que alimentou Elias, no tempo dele, é a comida que vai nos alimentar e vai nos dar força para continuar. Você pode olhar para a pessoa que está aí assistindo essa live com a gente, esse culto, e você vai dizer para essa pessoa: coragem, você precisa continuar. Você pode dizer para essa pessoa: você precisa continuar. Não pare, não desista, não abandone o propósito de Deus. Eu vou orar agora nesse momento, o pastor Djalma está aqui e vai me auxiliar. Eu vou orar pelo pão. E eu vou aqui lembrar você, irmãos, que não é a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela tem o corpo, o pão e o suco de uva. Né? Não é a Santa Ceia. Mas é uma direção profética. E eu quero estar debaixo da bênção do meu superior, entendendo que ele é um profeta de Deus nesse tempo para a minha vida, para a sua vida, para aqui do Cruz Caiada. Nós somos o profeta local dessa igreja. E nós direcionamos isso. Então você, pastor, eu não consegui pegar. Você pode pegar aí rapidinho. Pode pegar um pãozinho aí, que seja. O que importa agora, nesse momento, é que a gente consagre junto. Você pode pegar o pão, um pão. Pega um copo de água lá. Um copo de água do filtro, da torneira, enfim, aonde você quiser pegar. O que nós estamos fazendo aqui é como se... Para que nós não sabemos, irmãos, até quando vai todo esse processo. De verdade, sei. Pode ser que entremos em junho, terminamos junho, e as coisas continuem assim. Uma coisa é fato, uma coisa é, com certeza isso vai acontecer, é que nós vamos cear novamente online. Isso aí é o que vai acontecer. Mas, até lá, pastor, o que eu vou fazer? Você vai comer, você vai beber da água que representa o Espírito Santo e o pão que representa Jesus. Esse pão, nesse momento, você vai pegar aí. Já pegou o seu? Correu? Pegou? Deu tempo? Amém. Nós vamos consagrar. Nós vamos agradecer a Deus e pedir que Deus, quando nós comermos esse pão, nos fortaleça espiritualmente, mais do que qualquer outra realidade na nossa vida. Porque a jornada é longa. Tem muita coisa para nós enfrentarmos. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de abandonar. Então segure na tua mão o pão. Nós vamos orar e consagrar. Senhor, simbolicamente, nós temos um profeta. E esse profeta, Pai amado, que nós pregamos aqui hoje, foi alimentado pelo anjo do Senhor por pão, pela água. Ele matou a sua sede. E eu estou aqui consagrando esse pão, que representa, Senhor Jesus, o Senhor nos dando força, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Muitas pessoas podem estar emocionalmente doentes, podem estar espiritualmente doentes, e fizeram esse ato profético em sua casa, pegaram o pão, assistindo ao vivo ou depois, né, pelo YouTube. Alguém pode ser tremendamente abençoado, sobrenaturalmente alcançado por essa palavra. E em nome de Jesus está nas minhas mãos esse pão. Então eu consagro agora que esse pão se torne a tua força em nós, a tua presença em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então você vai pegar um pedaço do pão, um pedacinho do pão, e vai comer. Glória a Deus.
Amém? E agora, nesse momento, você vai pegar o copo com água. O copo que você pegou agora. E nós vamos consagrar. Pastora, consegue? Vem aqui orar pelo copo com água. Consagrando. Para que todos que pegaram o seu copo com água possam, nesse momento, né, consagrar a Deus. É? Glória a Deus. Quem pode comer o pão, se você conseguir comer o pão inteiro, pode comer o pão inteiro. Não tem problema nenhum, não. Eu falei um pedaço para que você vai pegar o copo com água aqui. Amém? A pastora Poliana vai consagrar a água. Pastor Rogério comeu o pão inteiro. Amém, né? Pegue sua água, que junto nós possamos consagrar. Sabemos que a água aqui simboliza o Espírito Santo. E para nós continuarmos essa jornada, nós precisamos ser guiados por esse Espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, Deus, seguindo um direcionamento do nosso superintendente, Pai. E pedimos nesse momento, Deus, que em nome do seu Filho Jesus, que essa água, Pai, ao tomarmos ela, venha realmente simbolizar o teu Espírito Santo e nos fortalecer na nossa caminhada, que possamos, Deus, ser totalmente sensível a esse Espírito Santo, a darmos ouvido a Ele também, a obedecermos, Pai. Assim, Deus, em nome de Jesus, como a tua palavra nos orientou, através do que o pastor pregou, que possa trazer na nossa vida força, que possa trazer na nossa vida revigoração, que possa trazer na nossa vida, Deus, em nome do seu Filho Jesus, direcionamento pelo Espírito Santo de Deus. Pai, sabemos que muitas vezes ouvimos a tua voz, mas nem sempre a obedecemos, mas que através dessa ceia do fortalecimento, possamos tomar a decisão de obedecer todos os direcionamentos do Espírito Santo de Deus, para continuarmos a jornada, pois sabemos que ela é longa, mas sabemos que o teu Espírito está conosco e declaramos em nome de Jesus que consagrado está. Amém. Amém.